Viva e muito bem-vindos a mais um Inequívoco. E hoje não dá para fazer a coisa suave. Estamos a falar de uma peça que está em cena na Sala Estúdio, aqui no Teatro da Trindade, que vai estar até ao fim de outubro e que tem que ser vista antes, porque, como sabem, nos últimos dias já não cabe ninguém. Aliás, normalmente até não cabe muita gente, porque a sala é pequena. Portanto, vamos começar por aí e não há maneira suave de abordar esta terceira parte da Sagrada Família. Por isso, temos connosco o Elmano Sanches e o Vicente Wallenstein, os dois para, se calhar, amenizar, ou se calhar não, e transformar esta numa conversa super dura. Mas eu vou tentar que seja uma dureza navegável de uma forma suave. E, Elmano, começava por ti, porque o texto é teu, a encenação é tua, entras na peça, portanto, isto é tudo muito a tua massa. E para quem não faça ideia do que é que estamos a falar, temos que começar por aí. É uma trilogia, tivemos José o pai, e tivemos a mãe, Maria a mãe, e temos agora Jesus o filho, e temos aqui dor, mas temos também humor. Na interpretação ao humor. Podes-me contrariar, obviamente. Eu gostava que tu reagisses a isso neste sentido. Andaste numa montanha russa entre a dor e o humor para chegar aqui? Respondendo de trás para a frente, acho que é mais simples. Sim, eu penso que as duas coisas estão indissociáveis, não é? A dor só é possível se houver humor, o humor só é possível, aliás, a comédia só é possível se for levada a sério e se tiver alguma tragicidade. Por isso, quando escrevi, pensei sempre nestes momentos de humor, mas na verdade eles surgem até com alguma. Naturalidade. Sim, sim. Mas são surgem. escapos. Tu chegas ao humor para ajudar o público a passar por aquele momento? Se não tivesse o humor, eu acho que se tornaria mais insuportável do que o universo que retratamos, que me parece ser realmente um universo um bocado insuportável. Aliás, eu sempre disse durante o processo criativo que não deveria ser fácil nem para nós que estamos em cena, nem para o espectador que está a ouvir, não é? Uma vez que ele toma a decisão de deixar de viver esta personagem. E então não deveríamos torná-lo mais fácil ao espectador. Isto não quer dizer que não possa ter o humor, porque o humor também não é propriamente um humor do mais simples, é um humor Suave. ácido, cruel, Claro. mas que permite umas bolsas de ar, uma certa lufadas de ar fresco, nesta densidade que de facto o texto tem e que imprime ainda mais na encenação e também na interpretação dos atores, não é? Em que não parece oferecer qualquer redenção, nem qualquer saída. Depois, a nível de dramaturgia, é óbvio que eles surgem com naturalidade, mas os sítios onde eles surgem, enfim, são pensados, não surgem em qualquer momento, não é? É preciso haver uma certa densidade para depois surgir esse humor que parece que direciona o espectador para outra zona, mas não, na verdade é apenas um desvio para voltar para uma zona ainda mais densa, ainda mais difícil do que aquela que tinha sido planeada, exposta ao espectador, não é? Sim. Depois, este de facto é o último texto da trilogia, mas é o segundo espetáculo que está a ser apresentado. Ou seja, o primeiro foi Maria a Mãe em 2020, agora Jesus o Filho em 22 e terminamos, na verdade, com o primeiro texto, José o Pai, em 2023, aqui também no Teatro da Trindade, fechando então esta Sagrada Família, cujo ponto de partida foi o Oratório da Sagrada Família, com as figuras de José, Maria e Jesus. Eu na altura pensei apenas no título O Pai, a Mãe e o Filho, porque seria mais simples, sobretudo porque eu acho que este título não é um título fácil. Jesus o Filho remete para muita coisa. Muita. Se bem que Jesus tem sempre, não é? Tem sempre o peso do nome. Pois é isso. Ou seja, se não quisermos pesquisar mais o que acontece com muita regularidade, porque gostamos de atalhar, não é? Porque há imensa informação e é mais fácil às vezes atalhar, mas isto não é crítica nenhuma, é apenas uma observação. Jesus, o Filho, remete logo para quê? Olha, vou dizer uma coisa, penso eu, interessante que aconteceu lá embaixo na bilheteira, como as senhoras de certa idade olharam para o cartaz, achavam que era alguma coisa religiosa, mas depois olharam para o Vicente e
e acharam, não, isto deve ser Herege. herege e não vou ver. Enfim, então acho que há essa dualidade que eu acho que é sempre interessante, mas enfim, isto para dizer que inicialmente eu queria o título de pai, filho e mãe, mas as trilogias familiares não são recorrentes. O Florian Zeller já fez uma trilogia com o título do pai, a mãe e o filho, e uma vez que o ponto de partida era o oratório com as figuras de José, o pai, Maria, a mãe e Jesus, o filho, achei que seria importante manter os títulos, embora, lá está, a única dúvida que eu tinha relaciona-se com Jesus, o filho, e com a dificuldade, mesmo quando apresentava o espetáculo, de vais manter o título de Jesus, o filho? Sim, vou manter o título de Jesus, o filho. Era difícil chamar-lhe Jesus e Kikimori. Seria assim uma coisa. Há uma certa aversão ao nome Jesus. Eu já não diria a figura Jesus. Então deixa-me saltar ao Vicente, porque já foste aqui chamado de herege, não é? Assim, sem mais nada, já. Nem sabia, O Amano já portanto. foi dizendo que tu tinhas um ar de herege. Exato. Não disse que poderia ser, não sei. As senhoras é que acham. Tu mergulhaste nesta personagem, obviamente, com uma intensidade que não podia ser de outra maneira, presumo. Foste beber ao Elmano o que nos leva a esta peça, ou tens uma interpretação própria da própria depressão, do isolamento, do que faz um jovem de idade indistinta querer distanciar-se de tudo e de todos? Não, eu diria que foi sempre um trabalho pensado em conjunto, tendo em conta que para já estou a trabalhar não só com o encenador da peça, mas com o autor da peça, portanto, logo aí há um lugar, posso dizer, de privilégio de ter a visão de quem escreveu o texto e daquilo que imaginou para as personagens que construiu, que é sempre diferente de trabalhar com um encenador que não é o autor da peça. E desde o início o Elmano também foi ajudando-nos, a mim e à Joana, a percebermos o contexto destas personagens, para trabalharmos nesse sentido de construir, neste caso, no meu caso, um jovem que é claramente um jovem dos dias de hoje que está a lidar com uma condição. Se calhar se não tivesse, se fosse uma encenação daqui a 2 anos de outro encenador da peça do Elmano, se calhar olhava para a peça de outra forma. O teu mergulho era diferente? Se calhar sim, porque se calhar lá está, mas já falámos aqui do título, portanto, de alguma forma, se calhar o título pode enganar as pessoas, tal como enganou estas senhoras que vieram à descoberta do que era o espetáculo. Mas aqui, desde o início, o Elmano foi ajudando-nos a compreender qual é que era o contexto em que estas personagens se inseriam. E, portanto, trabalhámos desde o princípio esta ideia de um jovem incapaz de comunicar, seja através da palavra, seja através da forma física com os outros. Que é o que chamamos o transtorno Hikikomori. Que é, portanto, Tu já eras familiarizado com isso? Já era uma conversa que porque isto é uma expressão que as pessoas às vezes usam, como sempre, erradamente, não é? Nós temos a tendência para usar expressões técnicas e clínicas erradamente. Hikikomori era uma coisa que para ti era familiar? Termo completamente novo para mim, honestamente. Claro que já tinha ouvido falar de pessoas que se isolam voluntariamente, mas o termo Hikikomori foi um termo novo para mim. E, portanto, desenvolvemos este trabalho baseando-nos nessa condição e construindo o espetáculo. Pelo menos é assim que eu vejo, porque depois também há uma parte de trabalho interior que é até certo ponto partilhado, até noutro ponto se calhar é pensado individualmente, mas que acaba por ser uma sucessão de memórias e de ficções da cabeça deste jovem na sua relação com os seus pais, e ao mesmo tempo parece-me que a dramaturgia pretende mesmo confundir deixarem o espectador, aberto, de certa exatamente. forma. Já lá vamos ao que vamos decidindo durante a peça, que é verdade e que é, afinal não é, mas afinal é aquilo. para te responder, pronto, foi sempre um trabalho muito que vem do Elmano para nós e que nós tentamos procurar como é que nós conseguimos materializá-lo. E, portanto, foi sempre muito dialogado
entre nós. Vicente, tu aqui há uns anos, em entrevistas tuas, tu falavas de ser muito um ator de texto, de gostar de pôr o texto na primazia da tua opção. Esta peça pede imenso físico de ti, pede imenso corpo. O teu corpo inteiro está no acting permanente. Nós sentimos ali a tensão muscular, sentimos a tua expressão em permanência. Isto é uma evolução para ti? É uma sequência lógica das tuas experiências? Eu acho que é natural que ao longo dos anos as experiências que vamos tendo vão acumulando-se e vamos acumulando também formas de encarar os trabalhos, formas de os abordar, e se calhar na altura quando dizia isso estava a falar de espetáculos que se baseiam em criações coletivas ou em construções dramatúrgicas a partir de improvisações, e se calhar na altura agradava-me mais a ideia de trabalhar a partir de textos fechados com os quais nós podemos trabalhar. Não quer dizer que agora me interesse menos fazer um trabalho mais baseado no texto, mas também se calhar fui percebendo que nunca é só uma coisa, não é? Nós nunca estamos a trabalhar só a vertente do texto, nunca estamos a trabalhar só a vertente física da interpretação, e aqui, de facto, há uma necessidade grande de fazer esse trabalho mais físico, de construção das imagens que o Elman muitas vezes imaginou e que nós ajudamos às vezes a encontrar, e que, tendo em conta este cenário que é onde se passa o espetáculo, que é dentro do quarto deste rapaz, e não caindo também num registro realista ou naturalista, naturalmente procurarmos as cenas através de um trabalho físico muito forte para complementar, se calhar, a ausência de artifício que o espetáculo tem. Sim. Mesmo assim, vamos então agora à dúvida que o espectador tem recorrentemente durante o espetáculo, que é esta oscilação. Sim, é no quarto dele, mas às tantas, sim ou não estamos ali, o que é que estamos a assistir? Isto é uma busca da realidade ou é uma perspectiva inventada? Estamos ali a dar várias hipóteses ao espectador. O que é que tu quiseste com este jogo, Elman? É claro que para mim é tudo muito mais claro do que aquilo que se apresenta, mas o primeiro objetivo é de facto deixar tudo em aberto e que o próprio espectador possa fazer a montagem e a leitura que quiser do espetáculo. Não quer dizer com isto que não o direcionei para um determinado lugar, mas de facto e aliás a personagem do pai diz que é um quarto, mas poderia ser qualquer outro sítio, não é? Porque é um quarto e não é um quarto, porque eles podem estar vivos como podem estar mortos, como Exatamente. estes pais podem ser uma projeção ou eles existirem só na memória do filho, como o próprio filho pode já estar morto, não é? E nós, enquanto espectadores, vamos hesitando nessa verdade. Sim. O que me interessava, e acho que é uma coisa que caracteriza a trilogia, é não ter uma... Estou a tentar procurar uma palavra que não seja narrativa, mas enfim, uma sequência linear de acontecimentos. E de facto, entre os três textos, este é o que tem uma sequência menos linear. Os outros não a têm também, mas este de facto não tem uma sequência linear. É diferença a não sequência. São fragmentos em que não se percebe se o futuro de facto vem depois do presente e o presente depois do passado. A linha temporal é quase como... Aliás, esta própria noção do tempo é uma coisa nova, não é? Que parece que o tempo não é linear. É quase como se os três coexistissem ao mesmo tempo. E a particularidade da personagem do Vicente, só para voltar àquela pergunta que tinha sido feita antes desta, é que, e o interesse de ter este nome de Jesus, porque nós associamos a Jesus a um visionário, um Messias, não é? E de facto esta personagem acaba por ser um Jesus contemporâneo, mas que recusa o sacrifício, não é? Porque percebe que o sacrifício não traz o bem comum. E é por isso que se isola de alguma forma e tem a grande coragem de... eu vou contar o espetáculo, não. Não faz mal, porque não fazer nada. Tem coragem de decidir não fazer nada. Sim. Porque isto é uma coragem, de decidir não fazer nada e deixar-se... Portanto, tu estás a tomar uma posição em relação a Jesus. Nesse aspecto estou. E é por isso que era importante manter este nome de Jesus, porque este jovem adulto que nos é apresentado, de facto, é um adulto que vê para além daquilo que nós vemos. Não estou a dizer que seja propriamente um iluminado por causa disso, mas é um Messias. E por ver para além
daquilo que nós conseguimos ver, por ser Jesus, não é? E por toda a carga que tem este nome, recusa exatamente este destino, Não quer não é? ser parte. Ter Não quer fazer esta, parte. é quase como se, por se chamar Jesus, tem que ter um certo destino, uma certa missão. E ele recusa esta missão porque percebe que o sacrifício não é o sacrifício que era, por exemplo, na Idade Média ou mesmo nos tempos mais antigos. O sacrifício não vale a pena, não leva a lado nenhum. Deixa de ser um sacrifício individual em prol do coletivo para ser um sacrifício individual em prol do nada. Tu achaste Porque- isto o tempo todo, Vicente? Nunca pensaste, ok, este tipo está-se a borrifar para as outras pessoas todas e quer só isolar-se? Não. Isto nunca foi uma... Nós também nunca falamos sobre Nunca isso, falámos acho sobre eu. isso. Agora é a Porque altura. eu nunca Agora é a tentei altura. explicar, porque eu também está aqui ninguém. eu nunca quis explicar muito, aliás, tento sempre fugir, exatamente por ser o autor, de explicar o texto, porque senão vou perder a recepção que cada ator tem deste texto, e o ator traz-me também coisas novas que eu, obviamente, não vi Não tinhas visto. ao escrever o texto e a encenar o texto, e então direcioná-los para uma leitura que é muito minha, é pobre, não é? É pouco, é menos, não é? É menos, não é? Mas tu estavas alinhado com esta interpretação. Sim, para mim foi-se tornando cada vez mais claro que a relação mais evidente que podemos ter com o nome de Jesus e com a figura de Jesus, e já o disse antes, é quase como se colocássemos um homem, Um iluminado. um iluminado nos dias de hoje e que perante os dias de hoje é incapaz de se sacrificar, como o Elman estava a dizer. Para mim isso foi ficando cada vez mais claro. Quando digo iluminado, não é alguém que consegue fazer cumprir milagres, mas que se calhar Mas que tem uma poderia visão mais sim, e ter abrangente. a vontade de haver de criar a salvação, que eu acho que é uma das coisas que esta figura nos remete logo para. E hoje em dia é curioso, porque ser um iluminado ou ver as coisas com mais clareza é ter a coragem de ver as coisas com mais clareza numa sociedade em que temos muita informação e não sabemos exatamente qual é a clareza temos dessa sobretudo, informação. temos sobretudo não é? muitas nuvens em cima da Exatamente. informação, não é? É muito Ou difícil seja, ter a distingui-la. coragem de ver isto e que é também a coragem de vivermos a nossa vida e de assumir a nossa vida, não é para qualquer um. Isso é isto que distingue os homens. Quando quer dizer qualquer um, quer menosprezar nada nem ninguém. É preciso ter coragem, e cada vez mais hoje em dia, para ver as coisas como elas são. Se é possível discernir como é que elas são. Pois é, porque a verdade absoluta Lá não está. existe. E a verdade limpa é cada vez mais difícil, não é? Porque haverá É sempre a isso, é interpretação isso. sobre ela. E há muita Eu coisa, queria muita voltar informação. aqui a um tema de que tu falaste há pouco, o tempo, em geral, ou a não existência dele, ou a não tangibilidade do tempo, para aquilo que foi tangível neste processo, que é, em 2018, tu ganhaste o apoio da Direção-Geral do Livro da Biblioteca e para esta trilogia. Em 2018, tu já tinhas o conceito da trilogia, nós não sonhávamos com a pandemia. E há aqui, apesar de tudo, ou não, um paralelismo no isolamento. Nesta peça temos o isolamento voluntário. Nós acabámos de passar por 2 anos de cíclicos isolamentos não voluntários. Durante o tempo em que construíste Jesus o Filho, isso evoluiu? Ou Sim, ajudou sim, de alguma porque eu maneira? comecei, na verdade, na altura a proposta era apenas Maria a mãe e José o pai, e depois, como o ponto de partida eram as 3 figuras, o arquétipo da mãe, do pai e do filho, achei que deveria escrever o filho, mas não tinha começado, tinha 2 páginas do filho só. Depois tivemos então o confinamento, e na altura os cientistas, ou não sei se poderei dizer cientistas, mas perguntaram se nós poderíamos ser hikikomori. E na verdade não podemos ser, porque o nosso isolamento, lá está, não foi Não era voluntário, é claro. forçado. E o Embora isolamento tenhamos sido voluntário, aceitantes daquilo que nos pediam, claro, não é? mas lá está, eles pensaram nisso. Será que nós somos os novos hikikomoris da sociedade? Não somos. E de facto o isolamento voluntário é um ato de coragem ainda muito maior do que o forçado, em que na verdade temos que nos isolar, porque senão podemos morrer, e podemos morrer, Exatamente. podemos matar se que é muito forte, mas Sim, provocar a morte, sim. provocar a Sim, morte sim. de Na fase de outras contágio pessoas, não é? desenfreado. E foi na altura que comecei a escrever, por isso de facto houve uma influência de
de ter o isolamento forçado para falar sobre este isolamento voluntário, que era uma coisa que já me preocupava, porque era algo que era muito circunscrito à sociedade japonesa, não é? E que agora está de alguma forma a contaminar o Ocidente e o mundo em geral, não é? Que é a pressão que nós sentimos na sociedade de estarmos sempre alto nível, bonitos, jovens, performativos. Na verdade, estamos Reconhecidos, não é? Estamos Precisamos sempre de reconhecimento. Estamos a incorporar atributos que são próprios ao processo produtivo de materiais, de máquinas que não podem falhar, têm que estar sempre ao alto nível, não é? E isto obviamente cria uma fração com alguns indivíduos que não conseguem resistir e viver com esta sociedade que obriga um alto nível. E a sociedade japonesa, de facto, é uma sociedade muito opressiva nesse aspecto, não é? E Vocês já tiveram conversas com o público? não. Ainda não, ainda vai ser. semana, Ainda vai- na verdade. Mas vai Domingo. acontecer, ok? Mas vai acontecer, acontecer. domingo. Eu estava a pensar agora também que há uma coisa nesta relação entre o confinamento e a altura em que escreveste o texto e a questão do isolamento ser voluntário ou não ser voluntário. Eu, pelo menos de pessoas mesmo próximas, recebi muitos relatos de pessoas que depois dos isolamentos tiveram muitas dificuldades em Voltar. Sim. Em voltar Sim. a inserir-se nas Ainda suas há muita sociedades. gente a lamber feridas, não é? E a portanto, tratar-se se calhar um mentalmente. isolamento que não foi voluntário acabou por criar algumas feridas que o isolamento em si, seja voluntário ou não seja, abre. Sim, sim. É porque eu imagino que a pessoa decidir ficar fechada em casa é porque não suporta mesmo corporalmente, estamos a falar do corpo e Os da outros. palavra, os outros e o que está fora daquele universo que é criado em casa, que é um universo Sendo que no Zuzu ficcional, Filho não é? é dentro de casa, numa zona específica, ou seja, não é ficar em casa, é isolar-se no dos quarto. pais, é não, Sim, sim, é sim. não aceder a ninguém dos seus mais próximos, não é? Sim, sim, a não ter qualquer relação com... E os Ikikomori normalmente É é, isso que essa fazem. situação, não é? É isso que fazem. Resolve-se até das a próprias relação pessoas da família. a relação com a família é o que nos mantém em última instância ligados à vida, não é? E quem quer morrer tem que cortar imediatamente este corte cortar este laço com a família, não é? Sim. Que é verdade. E tem que em privar a última família de instância. si, que também é uma decisão, não é? Tu achas que a violência desta peça é mais sobre o amor, sobre a violência do amor, das relações de amor, ou das relações sociais em geral? Ou não interpretaste isto nem uma coisa nem outra? Eu centrei muito neste trio, não é? No pai, na mãe e Sim. no filho. E eu diria que a violência vem exatamente desta relação entre as três pessoas. Nós sabemos que ele tem um isolamento com o exterior, mas o diálogo com os pais é algo que é inexistente. Ou se existe da forma como existe no espetáculo, não é? Que é sem quaisquer filtros. É como se destituísse o papel de mãe à mãe, interpretada pela Joana, e o papel de pai ao pai, para ver qual é o diálogo que realmente existe quando não temos esta figura do pai e esta figura da mãe. Eu pergunto-me se o meu pai não fosse o meu pai e a minha mãe não fosse a minha mãe, se eu Quem eras destituísse tu? isso, que relação ou que diálogo eu teria com eles, e mesmo com irmãos. E é por isso que há a crueza que há nos diálogos entre a mãe e o filho, não é? E o pai e o filho. Há uma crueza que eu acho que acontece muitas vezes em algumas situações pontuais, em todas as famílias, mas que eu quis tornar muito maior neste espetáculo. Por isso que eu diria que esta violência existe neste trio, que é o trio da família, porque quando há intimidade, de facto, há a possibilidade de muito amor, mas também há a possibilidade da máxima violência, não é? Porque é isso que permite muita a intimidade. intromissão. É isso que permite Sim. a intimidade também. Oh, Vicente, isto é curioso, naquilo que o mundo sabe sobre ti, conhece muito da tua família. Porque é uma família muito exposta, não é? Desde os teus avós, o teu tio, a tua mãe, a tua prima, são todos, há um clã Wallenstein que está muito presente na vida do público em geral. E tu tens isso, é como se caísses na pressão em pequenino, ou seja, há muito estímulo pela arte, há muita educação do hands-on, de experimentar, de ter alternativas. A tua própria educação ao crescer foi baseada nisso. Isto é antagónico? Isto é completamente ao contrário daquilo que tu foste? O caminho de Jesus, o filho, Sim, dizes. sim. Bem,
À partida, claro que sim, porque eu tive a sorte de crescer numa família que me ama e que eu amo profundamente. Portanto, não quer dizer que esta Mas o família não Elman se estava a ame. falar do quanto a Exatamente. intimidade pode ser violenta, não é? Do quanto Certo. a proximidade. Os clãs às vezes Mas são super déspotas, não é? Super. E existem sempre situações de alguns conflitos dentro da família, é natural, mas sim, é antagónico no sentido em que tive a sorte de crescer numa família que vive em paz consigo mesma. Não, não consigo criar qualquer relação Sim. nas relações familiares deste personagem com a minha família. Esta tua entrada a pé juntos no Jesus, em termos do que tu és de intensidade, foi mexer muito com depressão, com morte, com provocação também, e isso entusiasma-te? Sim, eu acho que há um cinismo muito agudo neste personagem, muito por causa desta relação que ele tem com o mundo e a forma como vê o mundo, e eu acho que é sempre interessante tentar colocar-me na pele de alguém que vê o mundo dessa forma. Eu consigo entender o que é que pode levar este personagem a renunciar à relação com os outros como resposta ao falhanço da humanidade, digamos assim. Não é assim que eu vejo o mundo, mas por isso mesmo acaba por ser interessante tentar falar um pouco sobre isso. Mas para mim também há uma outra camada sobre a qual tu acabaste de falar, sobre a depressão, que eu acho que é a doença do nosso século, e que de formas diferentes atinge muita gente. Tão silenciosa, Tão tão silenciosa, oculta, desde não os é? mais novos aos mais velhos, e portanto só por aí acaba por ser pertinente falar sobre essa condição que pode atingir a qualquer um na realidade. Sim, e que chegará provavelmente também nas conversas com o público. Depois falaremos sobre isso noutro encontro. Oh, Elman, eu queria ir também um bocadinho a ti, não na tua intimidade familiar propriamente dito, mas à tua construção enquanto profissional, porque o Elman, para além da formação como ator e da formação nas artes cênicas, e para além de ter andado em Espanha, no Brasil, em Paris, em Nova Iorque, depois, cá em Portugal ainda, fizeste uma formação em economia e uma formação em tradução. Isto são ferramentas para a tua análise do mundo? Isto são ferramentas que te ajudam a ser um encenador mais completo, um ator mais completo? Ou não teve nada a ver com isto? Só, agora quero economia, amanhã quero tradução. Eu acho que Gosto disto. ajuda, não é? Porque uma licenciatura de 5 anos são 5 anos e numa altura em que se é muito jovem, não é? E que se acha, não é? Eu, na altura, fui para a economia porque, vou dizer isto tão estupidamente, era muito bom a matemática E pronto, achaste que não podias desperdiçar. Disseram-te. Não me disseram nada. O trágico é isso mesmo, foi uma decisão minha. Ninguém me obrigou a nada. Aliás, Mas até a me economia tentaram não é uma dissuadir. ferramenta social incrível? Não, mas é muito importante. Claro. Sim, mais tarde eu percebi. E de facto é, porque não deixa de ser uma ciência social. Uma capacidade de análise, Por isso não é? tem-se uma noção muito clara do que está a acontecer no mundo, aliás, e tornou-se muito útil, tem-se tornado muito útil. Depois a tradução foi uma evidência, porque eu falava muito bem francês, inglês, espanhol, e não tinha qualquer título, digamos, que validasse isso. E como eu me aborreço muito facilmente, às vezes, preciso sempre de estar à procura de novas formações, de estar em novos contextos, por isso que viajei imenso e gosto de estar em contextos em que me obriga a estar com o outro, com o desconhecido, com aquele que eu não confronto de conheço. aprenderes em várias geografias Sim, desafiou-te. que me coloca numa situação, vá lá, mais arriscada, menos confortável. De facto, eu vou sempre na direção do risco. Quando digo risco, acaba sempre por ser um risco confortável, não é? Sim. Mas um risco que me permite ir É um risco que é a opção tua. mais longe nesta procura do que é a existência humana, não é? Porque Sim. no fundo é que nós procuramos o nosso caminho, o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? Como é que vemos o mundo. E é curioso que se está aqui a falar de depressão, porque eu não vejo nada do espetáculo assim, mas é curioso porque de facto há uma leitura do espectador que pode ir por aí. Para mim, pelo contrário, quem está deprimido é quem
está à volta a única pessoa elucidada e que vê as coisas com clareza é esta Tu és um personagem. grande fã do Jesus, és um grande fã deste Jesus. Acho que é preciso ter coragem, de facto, para conseguirmos ver as coisas com muita clareza hoje em dia. E não é fácil ter essa coragem. E é se calhar aquilo que nós pedimos aos políticos, não é? E que queremos o reconhecimento desses políticos, é esta coragem de tomar uma decisão política para o bem comum, para o bem coletivo, em função do que está a acontecer. E ter esta coragem, de facto, não é para aqui, não é para qualquer, é por isso que nós não reconhecemos nestes políticos homens que nos possam representar, mas nós estamos à procura deles. Nós estamos... Homens, mulheres, homens, tudo, homens, mulheres, estou a incluir Sim, toda a sim. gente. É óbvio que não estou a limitar isto ao género masculino. O que seria Óbvio. para ti agora a prioridade de coragem para os políticos portugueses? Depois de tomar Em relação a quê especificamente? O que é que seria a tua prioridade? Se fosses dono disto tudo, de repente... Pois isto é sempre muito complicado, mas enfim, estamos com muitos problemas, não é? Com uma recessão económica, não é uma recessão económica que vai ser resolvida em pouco tempo. Porquê? Porque obviamente se está a pagar toda a injeção de capital e dinheiro que entrou na pandemia, isto vai-se ter que pagar, já se sabia, mais com a guerra europeia, porque não deixa de ser uma guerra E porque é geral, europeia pois, e é porque não mundial. depende só de nós, E depois há uma crise também obviamente de valores. Ainda hoje estava a ler que no Musset, o Alfred de Musset, na confissão de um filho de um século XIX, falava sentia-se ter nascido num tempo errado, velho, onde não havia os ideais da revolução. Quando falo revolução, não falo obviamente de guerras e de matar as pessoas, mas que sentia que havia uma crise espiritual de valores. E de facto é aquilo que estamos todos à procura, é aquilo que nós precisamos. Porque ele falava que mesmo a crise económica, enfim, na altura não se deveria falar em crise económica, mas era muito menos preocupante do que a crise de valores e existencial. E de facto é uma coisa que é transversal a todos os tempos e nós precisamos de acreditar. E precisamos de quem também para enfrentar, tenha lemos, exatamente, para enfrentar os desafios que nos são colocados e são sempre mais ou menos os mesmos, não é? Mas, ciclicamente, enfim, não é? claro. Tu identificas algum tipo de coragem que falte neste momento, Vicente? Sim, eu acho que estamos num tempo em que as pessoas têm muita dificuldade em serem honestas e verdadeiras. Acho que estamos num tempo das mentiras. Esta coisa das fake news é um tema muito debatido, mas eu acho que traduz muito bem os tempos que vivemos e a relação com a informação que temos. Eu acho que é mais por aí que eu vejo a falta de coragem de sermos honestos e de dizermos as coisas que achamos e sermos frontais uns com os outros. Acho que há muita dificuldade de comunicar verdadeiramente. Então aproveita a tua câmara e comunica verdadeiramente com a malta da tua idade. Porquê é que não devem ter medo de vir ver esta peça? Acho que é uma oportunidade única para poder assistir a um espetáculo que estreia um texto original e, na minha opinião, um texto muito inteligente, com uma encenação muito crua e muito perspicaz, na minha opinião, em que todas as funções do espetáculo ligam muito bem esta história para contar esta história ao espectador. Elmano, aproveita também a câmara e diz-me o que é que tu gostavas que ficasse nas pessoas depois desta peça. Gostava que ficasse o incómodo nas pessoas, o desconforto, que ficassem questões e que não digo que as pessoas saíssem transformadas, mas que saíssem com alguma coisa do espetáculo, que é um bocado a função, penso eu, no meu ponto de vista, do artista, não é? É de alguma forma até provocar a angústia no espectador, transmitir esta angústia no espectador e digamos que é quase a minha primeira preocupação quando faço um espetáculo. Não é provocação, porque isto, enfim, É agitar. é apenas uma característica. É acordar. É agitar, é questionar, é permitir também que o espectador tenha a leitura que possa ter do espetáculo, e para isso tem que deixar as coisas em aberto, não é? Mas de facto, pelo menos eu acho que é isso que eu posso prometer às pessoas que vão ver o espetáculo. E é uma boa promessa.
São duas boas razões, entre as outras todas que já aqui ouvimos. Elmano Sanches e Vicente Wallenstein, muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Já sabem, Jesus o Filho, a segunda peça desta trilogia da Sagrada Família, vai estar aqui no Teatro Estúdio do Teatro da Trindade até 30 de outubro. De quarta a domingo, e às quartas-feiras há o dia do espectador e, portanto, o valor é menor no seu bilhete. Venha, traga mais gente, venham todos, é preciso agitar-nos e é preciso pensarmos juntos. Até já.